Olá, minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Vamos hoje prosseguir com mais um episódio dos Encontros com a História. E hoje vou-vos falar sobre duas princesas portuguesas, rainhas no estrangeiro. E tiveram um papel preponderante, mas cujo antagonismo de comportamento foi muito evidente. Vamos falar de Dona Joana, portanto, uma das filhas de Dom João, uma das irmãs de Dom Afonso V, que realmente casou com Henrique IV de Inglaterra e cujo comportamento do seu reinado deixou realmente muita censura, muitos aspectos menos próprios disso. Claro que o rei também era muito dissoluto. Afonso IV, apodado do Impotente, foi um rei que foi objeto de muitos estudos da história e muitas controvérsias, porque, portanto, não se sabe se ele consumou casamento, se não consumou. Por outro lado, Dona Joana, a irmã do nosso rei africano, o nosso rei Dom Afonso V, teve um comportamento muito leviano, teve alguns amantes na corte, naquela altura era um bocado, acontecia isso com frequência, e teve uma filha que foi apodada de Beltraneja, porque a nossa rainha espanhola de Castela teve um caso com Beltrão da Cueva, portanto um fidalgo espanhol que privava na corte, mas que se dizia, e parece que não dava longe da verdade, de ser amante de Dona Joana, da rainha de Castela. Portanto, foi um comportamento um bocado, portanto, censurável por muitos dos nobres de Castela. Portanto, o Dom Henrique IV, em princípio, quis reconhecer a filha, mas teve uma obstrução muito grande da fidalguia espanhola para não fazer, porque era uma adúltera, e por isso é que foi apodada da Beltraneja, embora mais tarde fosse apodada da excelente senhora, derivada de vicissitudes que depois já vos vou contar, que aconteceram mais tarde. E realmente Dona Joana realmente criou problemas muito grandes ao seu irmão Afonso V, de tal maneira que em 1465, salvo erro, veio pedir auxílio na guarda, auxílio para auxiliar numa guerra que mantinha, ou queria afirmar-se em Castela, mas o irmão andava realmente preocupado com os aspectos das idas à África, das conquistas, e disse que ela teria que resolver o problema por si. Portanto, aqui há uma antimonia, digamos assim, entre esta rainha, filha do rei Dom Duarte, e a sua tia, portanto, irmã do rei Dom Duarte, filha de Dom João I, e de virtuosa senhora, a rainha Dona Leonor de Lencastre. Também educou a inclita geração, que chegaram 6 filhos vivos, dos 9 que nasceram, e entre eles estas 3 senhoras, em que uma delas era Isabel. E aqui há um comportamento completamente diferente entre tia e sobrinha. Esta tia Isabel, irmã de Dom Duarte, tia de Dona Joana, que casou com Henrique de Castela, foi uma senhora muito prendada, esta Isabel, e casou com Filipe o Bom, Filipe III, Filipe o Bom de Borgonha, portanto, do próspero Ducado de Borgonha, em Bruges, na Flandria, que tinha extraordinário comércio europeu e que era um próspero ducado que estava na Borgonha e que, na altura, obedecia ao Sacro Império Alemão e também, de certo modo, a França, também ao rei de França, que queria que tivesse protetorado e pagasse realmente algumas coisas da França sobre esse protetorado. Portanto, Dona Isabel casou com Filipe o Bom de Borgonha, aquele que instituiu o Tosão de Ouro, a célebre ordem esotérica, de certo modo, do Tosão de Ouro, foi beber os seus interesses aos primórdios da mitologia grega, aos cérebros argonautas e a Jasão, que tinham ido à Alcólquida em busca do Jasão de Ouro, portanto o véu, o velocino de ouro, estava numa árvore pendurado e que ele que conseguisse tirar
depois de passar mais umas certas vicissitudes, poderia casar com a rainha, e ele foi ajudado por Medeia também, uma figura da tragédia grega, para conseguir consumar esses aspectos. Portanto, digamos que esta gentil senhora prosperou num sentido de apaziguamento, de bom comportamento, firmou o seu casamento a Dona Isabel com Filipe, o bom Filipe III da Borgonha, em 1439, firmou depois em 430, a seguir, e enviou uma luzida embaixada, que veio da Flandres, buscá-la a Lisboa com 30 caravelas equipadas do melhor que se podia querer, para levar para Bruges, onde houve umas festas realmente extraordinárias e que ela foi muito prendada. Portanto, a nossa Isabel, filha de Dom João I e de Dona, portanto, Filipa de Lencastre, foi realmente uma rainha muito prendada, de tal maneira que entrou nos aspectos diplomáticos do seu marido, o seu rei, numa altura em que Henrique VII de França queria que a Borgonha rendesse a homenagem, a pleito, portanto pagasse à França, e ela foi a Arles, a um congresso, e teve presente, e veja uma coisa fantástica, ela disse ao rei que porque é que aquele problema não era resolvido com um duelo individual entre dois paladinos, dois representantes das causas, e aquele que ganhasse ficaria liberto ou seria obrigado a cumprir aquilo que se queria. Ou seja, esse duelo, havia um campeão nomeado por Henrique VII de França e havia outro pela Isabel, pela Duquesa de Borgonha, Isabel. E quem é que ela foi escolher? Foi escolher nem mais nem menos que um dos magriços, portanto Gonçalves realmente Coutinho, que era um paladino grande dos 12 de Inglaterra, que tinha acabado há pouco tempo de defender as 12 damas inglesas ultrajadas por outras 12 pessoas da corte que tinham minimizado a sua atuação, e elas tinham pedido ao Duque de Lencastre se havia alguém que as defendesse em torneio, na altura injustas, daquele agravamento que elas tinham tido, e o Duque de Lencastre lembrou-se destes cavaleiros portugueses extraordinários, paladinos, extraordinários batalhadores, e que foram Gonçalves Coutinho e outros que estava à frente dele, o Magriço. Magriço, ele tinha nascido em Penedondo, no nosso castelo na Beirã, e portanto era Magriço porque era seco de carnes, mas valente de ousadias e de firmezas, e tinha esse apodo de Magriço. Então o Magriço realmente foi defender essa causa, e o que é certo é que ele venceu o campeão que foi indicado pelo rei de França, e a Borgonha ficou desobrigada de prestar pleito à França, e foi uma coisa realmente notável. Portanto, esta rainha, esta duquesa deste condado próspero, mais tarde a vida recolher a convento e morrer 4 anos depois do seu marido, Filipe o Bom, nasceu Carlos o Temerário, realmente um príncipe também extraordinário dessa história, dessas províncias da altura, mais tarde foi incorporada na Borgonha, mas que era livre na altura, e foi realmente um objeto de grande atenção, o seu cuidado, e o que esta duquesa prevaleceu, sendo uma das princesas portuguesas que no estrangeiro muito pugnou. Contrariamente à sua sobrinha, Dona Joana, que realmente, como já falava anteriormente, teve essa criança que nasceu também, chamada pelos castelhanos ostensivamente Beltraneja, por ser uma filha impura do adultério, mas que Henrique IV, perto da sua morte, reconheceu como herdeiro ao trono, e pediu ao seu cunhado, portanto Afonso V, que casasse com aquela jovem para dar continuidade ao reino. Claro que ele tentou casar por procuração, em 1439, salvo erro, mas depois o Papa não aprovou esse aspecto, porque os aspectos da consanguinidade eram muito grandes nessa altura, isso já vinha desde os primórdios. Os Papas, sempre que havia parentescos muito próximos, vetavam esses casamentos, não os aceitavam, e muitas coisas não se podiam consumar. Isso aconteceu
desde Dom Afonso Henriques, Dom Afonso III, Dom Afonso II, Dom Sancho, por aí fora. Muitos destes casos, destes casamentos, não aconteceram por causa do Papa realmente vetar esses aspectos, pelos aspectos de parentesco muito próximo. E então, mais tarde, ele, já perto da morte, portanto, Henrique IV de Castela, reconheceu então essa sua filha como herdeira e pensou que isto nunca aconteceu porque depois desse casamento não se efetuou com Dom Afonso V e a jovem senhora teve que professar em Santarém, num convento, aos 18 anos, teve em terçarias que seria estar à guarda de uma ordem em Moura sob as Cortes de Castela e a Corte Portuguesa para portanto, ter-se ali um aspecto de interlúdio em que ninguém podia dispor da vida daquela pessoa em termos de políticos e de régios, e acabou por professar e mais tarde ficar. Portanto, teve uma vida realmente muito mortificada e por isso é que aquele apodo de Beltraneja se tornou na excelente senhora, que foi isso porque ficou conhecida na história. Portanto, são 2 episódios das muitas princesas portuguesas que foram rainhas no estrangeiro e que eu hoje vos quis contar para que pudéssemos fazer uma ideia realmente destes aspectos destas 2 grandes figuras, portanto, todas da dinastia de Bis, uma filha diretamente de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, a princesa Isabel, que casou com Carlos o Bom de Borgonha, Carlos III, e depois a filha de Dom Duarte, irmã de Dom Afonso V, que casou com Dom Afonso IV de Castela. Portanto, são 2 episódios que eu vos queria dizer, com umas vicissitudes todas que rodearam estes casamentos e as suas vidas, e em breve vamos falar novamente sobre estes casos de princesas portuguesas que foram rainhas no estrangeiro. Até breve, meus queridos amigos e amigas, e vamos voltar.